Oi, gente, a paz. Vamos lá então falar hoje um pouquinho sobre Provérbios, capítulo 3, do versículo 13 ao 26, em que o Senhor dá algumas instruções aqui nessa palavra acerca da sabedoria. Então ele começa assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então, primeira coisa, como é feliz o homem que acha sabedoria? Quem são as pessoas que você conhece que são mais felizes? Tenta pensar, puxar na sua memória pessoas que são referência de felicidade para você. Com certeza, se você observar bem a vida dessas pessoas, você vai encontrar sabedoria. E eu digo isso porque eu tive um período da minha vida que eu fui morar em Ribeirão Preto quando eu acabei a faculdade. E, gente, eu andava com pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto. Eu convivi com uma realidade que até então era algo que eu sonhava, que eu almejava conquistar financeiramente, porém que eu nunca tinha estado perto. E quando eu fui para Ribeirão, foi a primeira vez que eu estive perto de pessoas que tinham realmente muito dinheiro, e eu digo muito dinheiro mesmo, milhões, milhões e milhões, e isso há muitos anos atrás. Então, assim, eu andei muito próximo de algumas pessoas lá que tinham um poder aquisitivo muito alto na cidade. E eu descobri que essas pessoas eram extremamente infelizes. Elas não eram felizes. Elas eram pessoas depressivas, pessoas que viviam à base de medicamentos de tarja preta, pessoas que muitas vezes não conseguiam sair das suas camas de manhã, e que apesar de terem uma infinidade de coisas, elas não conseguiam ser felizes. E aí aqui na continuação ele fala, né, que a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. E foi justamente isso que eu pude ver através de uma experiência que o Senhor me permitiu viver ali naquele período, de que as pessoas não adiantava nada terem prata, terem ouro, porque aquilo não tinha proveito nenhum na vida delas, elas eram infelizes. Porém, quando a gente tem sabedoria, nós conseguimos ser pessoas de fato felizes, porque nós damos valor àquilo que de fato tem valor. Muitas coisas materiais, elas têm preço, mas coisas que não são materiais, elas têm de fato valor. E ele diz que a sabedoria rende mais que o ouro. E o ouro, ele é a única coisa que não perde valor. O ouro, ele tá sempre ganhando valor, ele tá sempre aumentando. Você nunca vê igual, por exemplo, na Bolsa de Valores, quando você compra uma ação, você corre o risco daquela empresa quebrar, tal, e você perder. Você compra um imóvel e, de repente, você corre o risco de sair uma construção de alguma coisa próximo daquele imóvel, e aquele imóvel perder o valor por causa de alguma coisa fora. O ouro, ele não perde. Ele nunca perde o valor. Porém, ainda assim, a palavra diz que a sabedoria rende mais que o ouro. Ou seja, não há nada no mundo que supere a sabedoria. Porque a sabedoria, ela vai sempre fazer a gente olhar para aquilo que de fato tem valor e não preço, como eu estava dizendo. E na continuação aqui diz assim: é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. O que você mais deseja na vida? Pare e pensa. Qual é o seu maior sonho? Isso não se compara à sabedoria que Deus pode e Ele quer nos dar. E Ele tem disponível. Já está pronto. A gente não precisa da nossa força, do nosso braço. A gente não precisa perder noite de sono para encontrar sabedoria. Ela tá pronta, ela tá no Senhor, e a partir do momento que o Senhor habita dentro de nós, ela também tá aqui. Basta a gente buscar e se conectar com Ele. Aí aqui fala assim: na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra.
Ou seja, aquele que tem sabedoria, ele vai viver mais, ele vai viver melhor e ele ainda vai desfrutar daquilo que existe de melhor nessa terra, porque ela vai trazer riqueza e honra, mas você vê que as pessoas que são sábias, elas não valorizam isso, por isso que Deus entrega a elas. Elas não valorizam dinheiro, elas não valorizam coisas. E aí é por isso que Deus tem prazer em abençoar, porque quando a gente é sábio, quando a gente sabe buscar aquilo que de fato tem valor, aquilo que deveria de fato ter valor para nós, então Deus, ele nos honra e ele nos abençoa e a gente passa a acessar coisas que antes nós não acessávamos, não porque não merecíamos, porque não nos esforçávamos, mas porque não tínhamos sabedoria para lidar com aquilo, porque aquilo poderia roubar o nosso coração. Então Deus, ele prefere ter o nosso coração e deixar a gente passar por algumas limitações nessa terra do que ele nos entregar uma riqueza que sem sabedoria vai nos afastar dele, vai nos afastar da presença, vai nos tirar do propósito, vai fazer com que a gente se perca, vai fazer até com que a gente fique infeliz, como eu disse no caso das pessoas com quem eu convivi nos anos de 2008 e 2009. E aí que fala assim: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Não são algumas veredas, não são alguns caminhos. Os caminhos, todas as veredas, ou seja, quando nós estamos debaixo da sabedoria de Deus, quando nós estamos caminhando, vivendo, nos movimentando através de uma palavra de sabedoria do Espírito Santo para as nossas vidas, esse caminho ele é agradável. Não quer dizer que ele não vai ter dificuldade, ele pode ter, mas ainda assim na dificuldade a gente vai conseguir encontrar a graça e o favor de Deus. A gente vai ter paz no nosso coração, mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo em meio a turbulências. Os nossos caminhos, os nossos pés caminharão em paz sobre a terra, por todos os lugares por onde a gente passar. Ele fala: a sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Árvore que dá vida a quem abraça. E eu quero te fazer esse convite: abrace a sabedoria, busque-a com todo o teu coração, sabe? Se entregue, se lance numa busca por sabedoria, porque ela se apega e será abençoado. Quem a ela se apega será abençoado. Então, quando você desejar, quando você almejar, quando você decidir buscar a sabedoria, ela virá ao seu encontro e ela vai te abençoar e ela vai permanecer com você. Ela se apega. É isso que a palavra nos garante. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. A sabedoria é o princípio de todas as coisas. Ela é a fonte do Senhor, a fonte inesgotável que pode criar todas as coisas. Está na sabedoria de Deus. Então ele fez tudo de maneira perfeita. É só você estudar o corpo humano que você vai ver que não existe nada que não tenha um propósito dentro de nós. Existem milhões de células trabalhando por um propósito. Assim como na natureza existem milhares ou milhões de espécies de animais, de plantas, de vegetais, e cada uma dessas coisas tem um propósito. Nada é por acaso. Tudo isso faz parte da sabedoria de Deus, da soberania. E se ele cuidou de cada detalhe desse, se ele cuidou de colocar cada célula para produzir cada coisa que o seu corpo precisava, você acha que ele não vai cuidar de produzir cada coisa que você precisa no momento que você buscar entender o porquê das coisas e o que de fato você precisa? Porque uma coisa é a cultura que faz a gente achar que a gente precisa de algumas coisas, e outra coisa é ouvirmos a voz de Deus e entender o que de fato a gente precisa e aceitar e buscar isso de todo o nosso coração. Quando a palavra diz buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas, é essa sabedoria que a gente precisa
colocar dentro do nosso coração. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso entender o que Ele tem para minha vida, o que Ele espera de mim. Eu preciso que a cada pequena decisão do meu dia, olha, hoje eu preciso sair para trabalhar. E como eu vou fazer isso? Senhor, eu quero ouvir. Eu tô no lugar que o Senhor tem para minha vida? Se eu não tô no lugar que o Senhor tem para minha vida, me mostra o lugar, porque aí eu vou começar a me movimentar em direção a esse novo lugar. E aí cabe a nós ouvirmos aquilo que Deus está dizendo e buscarmos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, eu e o Pedro, de que nós deveríamos sair de Bauru e viver um tempo novo, um tempo de separação, um tempo de consagração, um tempo de busca, que Deus estava nos arrancando da nossa zona de conforto para nos levar para um lugar diferente, nós dissemos, entendemos o que o Senhor quer, recebemos uma palavra, recebemos uma direção e estamos aqui disponíveis. Não tínhamos condição nenhuma de mudar de cidade. Financeiramente falando, era totalmente inviável a gente fazer uma mudança de cidade. Tentamos pensar em várias formas de fazer isso acontecer à nossa maneira, mas não foi. Foi na maneira de Deus, no tempo perfeito de Deus. Porém, por que foi? Porque nós estávamos disponíveis. Porque nós em nenhum momento duvidamos de que Deus seria capaz de fazer. A gente simplesmente ouviu e obedecemos aqui, no nosso coração. No nosso coração a gente já tinha convicção que Deus nos traria para cá. Não sabíamos o como, mas a gente tinha convicção de que Ele ia fazer. E aceitamos. Entendemos que era necessário. Para muitas pessoas muito próximas de nós disseram: vocês são loucos, vocês vão para lá passar dificuldade, vocês vão para lá com 2 crianças, sem rede de apoio, como que vocês vão fazer? Não vai dar certo, vocês não vão aguentar, vocês vão ficar 3 meses lá e vão voltar embora, vocês estão fazendo merda. Nós ouvimos tudo isso, mas nós tínhamos uma palavra de Deus. E nós sabíamos que a partir daquela palavra, o Senhor faria algo. E Ele tem feito. E Ele tem feito coisas extraordinárias. Mas por quê? Porque nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Nós buscamos em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Ouvir a voz de Deus e obedecer. E às vezes a gente, como eu falei rapidinho no story, às vezes a gente pede uma coisa. Conheço pessoas que já passaram a vida toda dentro de uma igreja pedindo algo para Deus e nunca recebeu. E por que nunca recebeu? A Bíblia diz que nós não recebemos quando pedimos mal. Ou seja, estamos pedindo por quê? Qual é a motivação do nosso coração? Existem mulheres que passam a vida pedindo para Deus para gerar um filho. E Deus não permite gerar, sabe por quê? Porque esse filho seria para o teu orgulho, seria o teu troféu, seria para você exibir. Deus não quer isso. Deus quer ensinar os nossos corações a ser obediente, a ser temente. Então Deus não vai gerar nada que seja para o nosso ego, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, para a gente ficar exibindo, não. Sempre que eu venho aqui trazer uma palavra, mostrar alguma transformação, alguma coisa do meu cotidiano, alguma atividade, qualquer coisa, não é porque eu, Lenita, quero mostrar, quero aparecer, quero me sentir uau. Quem tá perto de mim sabe muito bem que não é nada disso. Mas é porque eu quero mostrar que a gente precisa se movimentar debaixo de uma direção de Deus. Porque quando a gente entende algumas coisas, a gente precisa responder. A gente tem um amigo que é o pastor Marquinho, que ele fala muito a respeito de resposta. Nós precisamos dar uma resposta para aquilo que Deus está nos dizendo. Só que a maioria das pessoas não conseguem nem ouvir o que Deus está dizendo, porque elas estão tão focadas em pedir aquilo que querem, que não conseguem ouvir a voz de Deus. Vamos continuar aqui. Fala assim... Cadê? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os percam de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço.
Ou seja, uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe tomar decisões, que está sempre olhando para a sensatez, nunca perde de vista o equilíbrio, ou seja, está sempre perto, está sempre buscando, ela não deixa, não se afasta daquilo que é a vontade de Deus e a palavra de Deus. E a palavra diz que isso traz vida para nós e que isso se torna um enfeite para o nosso pescoço. E o que eu entendo por isso, as pessoas nos veem de forma diferente. Se você é uma pessoa posicionada no propósito de Deus, com certeza existem pessoas perto de você que te veem diferente, que você se destaca, que você chama atenção em algo. E isso não é porque, nós somos uau, como eu acabei de dizer, não. Isso é porque nós entendemos a voz de Deus e toda a honra e toda a glória dele. Eu não tenho mérito nenhum em ter ouvido e obedecido a voz de Deus. Toda a honra e toda a glória é dele. É ele que faz, é ele que opera, é ele que governa. Eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu tenho para oferecer é a minha obediência. É só isso, mais nada. E aí aqui ele fala assim: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Esse é um versículo que me marca. Esse é um versículo que toda vez que eu tô com a preocupação muito elevada, que eu tô com o meu coração, com a minha carne muito agitada, sabe? Aquele dia que a gente perde o sono, a minha luzinha de alerta aqui, ó, do Espírito Santo começa igual um giroflex da polícia aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Você não tá vivendo em obediência, você não tá debaixo do propósito, você não tá debaixo da palavra, porque quando você tá ouvindo a voz de Deus e obedecendo, a palavra nos garante que o nosso caminho é seguro, que a gente não tropeça, que a gente não tem medo e que a gente se deita e dorme um sono tranquilo. Quantos crentes você conhece que não dormem à noite, que precisam de remédio? É triste, é uma triste realidade da Igreja de Cristo, de que a gente não vive de fato a palavra de Deus, de que a gente não vive de fato aquilo que a Bíblia nos ensina, de que a gente não tem buscado de todo o coração, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam, acrescentadas. A gente está buscando as coisas, colocando Deus no meio, enfiando ele lá naquilo que a gente quer, sem saber se é de fato o que ele quer. Essa é a verdade. Quando a gente perde o sono, é porque a gente está seguindo a nossa vontade e não a de Deus. E aí, tá bom, meu amor. Por último, fala assim: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína. Tá linda essa banana, o papai comprou hoje. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Não terá medo da calamidade repentina. A gente passou pela crise do Covid recente ainda, há pouco tempo atrás. A gente está vivendo agora um tempo de guerra em Israel, correndo o risco de se tornar uma guerra mundial. Quantas pessoas deixam de dormir, perdem a paz, perdem o sono, se sentem amedrontadas diante dessas situações. Quantas pessoas que se dizem crentes em Jesus ficaram trancadas dentro da sua casa com medo de um vírus. Isso precisa acender um alerta dentro de nós. E isso precisa ser motivo de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, de buscarmos a sabedoria do Senhor, de fecharmos a porta do nosso quarto e dizermos: Senhor, eu não aceito o medo na minha vida, eu não aceito, isso não tem poder sobre a minha vida. O que governa a minha vida é o Espírito Santo. O sangue de Jesus já me lavou, ele já levou na cruz sobre si toda doença, toda dor. Não existe nada sem a permissão do Senhor que aconteça na minha vida. A minha vida está guardada em Cristo. Tudo que acontece comigo é fruto de uma permissão de Deus, porque se eu ando debaixo do governo dele, eu sei que nada que acontece comigo é por acaso. Nada que acontece na minha vida é por acaso, tudo é por algum propósito.
tudo vai cumprir com alguma coisa. E o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quantas pessoas caindo em armadilhas nesses dias? Quantas pessoas perdendo princípios nesses dias? Quantas pessoas se afastando da palavra? Vivendo uma vida de mentira. Vivendo uma vida dentro da igreja e outra vida dentro de casa. Vivendo uma vida no altar e outra vida fora do altar. Quantas pessoas caindo em armadilhas. Eu tenho chorado nesses últimos dias por algumas pessoas. O Senhor tem me incomodado a interceder, a orar, a clamar por algumas vidas que eu vejo estarem caindo em armadilhas, que eu vejo estarem se afastando dos propósitos de Deus. Pessoas com chamados, pessoas com promessas, pessoas com palavras, pessoas com unção, porque a unção que Deus dá, Ele não tira. Deus não tira a unção. Quando Ele libera uma unção sobre alguém, aquela unção ela é irrevogável. Deus não vai retirar a unção. A unção vai permanecer lá, ainda que a pessoa esteja em pecado, ainda que a pessoa esteja fora do propósito, a unção vai permanecer. Mas essa pessoa, ela vai chegar diante de Jesus um dia, se ela não se arrepender, se ela não voltar, se ela não se livrar dessa armadilha. E Jesus vai dizer para ela: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus em todo tempo. Como que eu faço isso? Em primeiro lugar, para com toda distração. O que está te distraindo? O que está te distraindo? É a sua vida ministerial, é a sua vida profissional, é o seu relacionamento, é os seus filhos. O que está te distraindo? Silencia. Para. Começa a dizer alguns nãos. Começa a silenciar o teu coração. Porque quando a gente está agitado, difícil ouvir a voz de Deus. Difícil entender o que o Espírito Santo está pedindo. Porque tem tanta coisa, tem tanto plano, tem tanto projeto, tem isso, tem aquilo, tem evento, tem tanta coisa acontecendo às vezes ao nosso redor. Sabe? Tem meta, tem trabalho. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então silencia. Se afasta, se separa um tempo. Separa um tempo para ficar só com Deus. O que você tá escondido aí? Separa um tempo para ficar só com Deus. Começa a silenciar as vozes na tua cabeça e começa a ouvir a voz de Deus, a buscar a sabedoria dele, a buscar entender. E como que é o termômetro, né? Como que eu tiro esse termômetro da minha vida? Como eu falei, tô perdendo sono, alguma coisa tá errada. Alguma direção Deus me deu e eu não segui, e por isso eu tô aqui. Porque a palavra dele tá aqui e eu tô aqui. Então, quando a palavra dele tá aqui e eu tô aqui, debaixo dessa palavra, sobre essa palavra, eu vou deitar e eu vou dormir. Eu vou viver em segurança, eu não vou sentir medo, apesar das circunstâncias. Exemplo bem prático, eu vim para São Paulo. Lenita, você não teve medo? No começo eu tive. No começo eu falei: Senhor, o que eu vou fazer nesse lugar, Pai? Não tenho coragem de dirigir nessa cidade. Não vou ter coragem de sair na rua com os meus filhos. Comecei a pensar um monte de coisa. Aí o que eu fiz? Silencia. Fui parando um monte de coisa que eu fazia. Fui falando: olha, não posso mais fazer isso. Olha, preciso dar um tempo disso. Fui silenciando. Fui buscando Deus no secreto da minha casa. Fui me preparando para esse tempo. Quando eu cheguei aqui, eu senti medo? Nenhum. No começo, medo do trânsito eu tive, sim. Não queria dirigir. Mas no dia que eu peguei o carro pela primeira vez, o medo foi embora. E então é isso. É buscar a voz de Deus. Buscar a sabedoria do Senhor. Tirar todo o nosso desejo carnal, todo o nosso plano, todo o nosso projeto, parar de pedir as coisas do nosso jeito, sabe? Às vezes, pessoa com problema de relacionamento: eu queria que o meu marido fosse assim, eu queria que a minha mulher fosse assada, eu queria que o meu filho fosse assim ou assado. Mas será que é isso que Deus quer? Será que Deus não fez essa pessoa desse jeitinho pra você, pra te mostrar que você também não é tão santo assim, que você também precisa mudar algumas coisas? Eu falo isso por mim, tá? Eu precisei aprender muita coisa.
Precisei aprender muita coisa, precisei mudar muita coisa, precisei abrir mão de muita coisa. Já me achei a última bolachinha do pacote há muito tempo. Agora não mais, graças a Deus. Graças a Deus. E então é isso. Fique com essa reflexão. Leia, releia essa palavra, Provérbios 3. Medite. Senhor, por que eu não tô vivendo isso? Senhor, me mostra. Senhor, fala comigo. Senhor, me ajuda. Ele tá aqui, pertinho, o tempo todo. O tempo todo ele tá disponível para nos ajudar, para nos auxiliar, para estender a mão e para fazer o melhor sobre nós. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.